E, nesse sentido, eu considero que, exatamente, este esforço da historiografia de olhar com uma atenção especial o problema do feminino, que normalmente é colocado versus masculino, corresponde, antes de mais, a um múltiplo declinado em género. Quer dizer, não há o feminino, não há o masculino, há provavelmente feminino, masculino e de uma multiplicidade de declinações. Sobretudo para os historiadores das religiões, nós sabemos quanto a construção dos universos religiosos assenta nessa multifacetada apresentação de uma realidade a que normalmente se designa como feminino, como masculino, enquanto duas realidades, nós diríamos, quase naturais da estruturação das sociedades humanas. Das grandes narrativas historiográficas, ou se quisermos, religiosas, mas da história, elas inscrevem-se de uma maneira ou de outra, já assumindo essa diversidade que podemos interrogar, que assenta, antes de mais, num problema fundamental da sociedade que tem a ver com a sua própria reprodução. Portanto, já aqui enunciei 50 razões pelas quais esta temática interessa à religião. E a religião tem a ver com esta temática. Todavia, importa sublinhar o seguinte: o feminino, neste múltiplo declinado em género, encontra-se aquém e para além da pertença, mesmo quando se constitui significativamente como identidade e identificação. São palavras que me parecem importantes, porque creio que no conjunto dos trabalhos que eu tive a oportunidade de ler e editar, se não quiser apresentar, são questões extremamente importantes. Não existe uma singularidade nem uma excepcionalidade. Não creio que seja essa a pertinência maior da investigação. Mas exatamente perceber quando, a partir de casos concretos, nós podemos discernir vetores que são estruturantes das sociedades, e nomeadamente, por exemplo, no caso destas jornadas, essencialmente das sociedades ocidentais, essencialmente, exclusivamente, e também até portuguesa. De qualquer maneira, importa perceber que não basta as questões do que é excepcional ou que é isolado. Em algumas destas intervenções nós temos que nos perguntar como é que exatamente o agir do ser individual é construtor de relações e de redes. O fundamento da religião. E se o Tiago permite este comentário assim, há um período durante nas ciências humanas e sociais julgar que nós determinamos a existência da transcendência. Nós não determinamos a existência da transcendência. O problema da transcendência, antes de mais, é um problema essencialmente da experiência humana, na qual a própria experiência humana se estrutura e se adquire e constrói níveis de poder. E penso que esta questão é fundamental. Porquê? Porque o problema não está na nossa capacidade de dizer o divino, ainda que possamos reconhecer que há um divino que possa ser sentido e exprimido através da condição humana, chamemos disso as revelações. Aqui há casos onde existem manifestações dessa comunicação, noutros casos. Mas, de qualquer maneira, nós estamos sempre diante de estruturações de poder e hierarquização de poder, que é o que sustenta as sociedades e em relação aos quais as religiões se desenvolvem. Isto parece desacralização, não é? É entrar no âmbito da problemática de porquê o sagrado.
Desse ponto de vista, observar a realidade humana a partir do feminino, porque eu não creio que se possa confundir o feminino unicamente com a história, com a sociologia das mulheres. É mais do que isso. Constitui aceitar que existe um universo de fronteira, mas também de transgressão. Temos nas sociedades ocidentais o trânsito de género, desde o mais que eu mais conheço imediatamente, desde a medievalidade, é um ato de supressão. Basta pensar, não é verdade, naquelas festas que existiam na Idade Média, a partir do século XII, XIII, nos espaços sobretudo urbanos, onde exatamente, em determinados momentos da sociedade, há uma transgressão. E essa transgressão, muitas vezes, é um escape, outras vezes é uma inauguração. Portanto, nós estamos diante, espero que as jornadas de hoje, o problema não é o número de pessoas, eu nunca achei que uma sala grande desse muita coisa. Por uma razão simples, eu acho que às vezes poucas pessoas podem falar. Muita gente só escuta e às vezes distraiu-se. Portanto, e vou terminar, mas vou terminar falando de uma coisa muito importante, que é, também para além desta perspectiva, creio que estão inscritas nestas diferentes intervenções, nós temos que perceber que abordar o feminino é assentar, abordar, estudar questões de fronteira. E fronteira entre o que eu diria o corpo e as redes sociais. Teremos certamente a ocasião de discutir a importância da devoção ao Santíssimo Sacramento, ao corpo de Deus. Estão aqui as intervenções, estão aqui no texto, não se pode fugir a essas coisas. E depois, como é que essa relação com o corpo gera e recria redes sociais? E redes sociais que muitas vezes elas incorporam níveis de transgressão, nomeadamente entre níveis diferenciados de estatuto social. Portanto, nós estamos diante de umas jornadas de estudo que eu resumiria sobre níveis de legitimidade e de produção discursiva. Porque uma sociedade não existe sem capacidade de construir discursos. Por exemplo, nós estudadores temos essa finalidade. São discursos críticos, são discursos que importa manterem aberto, mas são discursos. E, portanto, eu desejo participar também ao ciais, neste momento, com bastante entusiasmo sobre o que eu li. Acho que vamos ter 2 dias de reflexão que nos permitirá avançar bastante sobre estes temas que, em termos do centro, nós também temos outras linhas de investigação para o caminho da publicidade. Nós que temos aqui outras linhas de investigação, damos conta de, por exemplo, estudar áreas como os messianismos, os movimentos sociais, as militâncias, etc., que são temas recorrentes na historiografia. Por exemplo, esta questão do feminino é uma questão central. Não tanto porque seja uma particularidade, mas sobretudo porque é uma instância de se poder ver outras coisas. E, por exemplo, para os universos católicos, nós trabalhamos na diferenciação dos universos protestantes. Há alguma coisa que não é suficiente, que é exatamente o lugar que é atribuído. Há processo de divinização em torno de Nossa Senhora, Maria, da Virgem. E muitas vezes as pessoas pensam que o problema das diferenciações sociológicas vem unicamente de discurso de ideias de doutrina. Mas não vem dessa imensa discussão. Vem de representações que não são só desenhos, não são desenhos,
são, sobretudo, estruturações de afeto. Porque não há sociedade sem afeto. Os estudadores não gostam muito destas coisas. Mas um dia mais teremos. Muito bom dia a todos e uma futura jornada.